iluminadas ontem. Quem esteve aqui na conferência ontem? Você que recebeu algo do Senhor, você pode glorificar aí ao Senhor? Foi muito bom, né, gente? Foi uma bênção estar aqui ontem. Graças a Deus, Deus operou com um grande poder e milagre. E eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração nessa tarde com você. Quero te convidar para fechar os seus olhos, vamos orar. Peça ao Senhor nesta noite para falar com você. Eu creio que o Senhor tem respostas para muitas vidas aqui nessa noite. Eu quero pedir você para ligar o seu coração, seu pensamento com o Senhor. Tem como colocar uma musiquinha de fundo aí, gente? Senhor, nós entregamos o nosso coração nas tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor é a resposta para todo aquele que está necessitado. Eu sei que cada um de nós tem uma necessidade especial, uma necessidade específica. E o Senhor é um Deus Pai, bondoso, misericordioso, que pode atender às nossas necessidades. Eu quero pedir ao Senhor nesta noite que possa nos visitar com a Tua palavra, trazendo respostas para a nossa vida, para o nosso coração. Assim eu te peço, em nome de Jesus, amém. Coloque a sua mão sobre o seu coração e diga assim: Espírito Santo, eu preciso ouvir a Tua voz nessa noite. Faça aquilo que está no teu coração. Essa é a oração que eu te faço. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir os diáconos que estejam bem atentos, convidando as pessoas que estão lá do lado de fora para entrarem, só mesmo quem estiver necessitado, com criança, para que todos possamos compartilhar dessa palavra. Abra sua Bíblia em João 15. Do versículo 1 ao 11. A palavra que o Senhor tem para nós hoje, nessa noite, tocou o meu coração, espero que toque o seu coração. A palavra é: frutifique, um chamado para uma vida de verdade. Em João 15, 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é um agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Então permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Você pode repetir? Nada eu posso fazer. Versículo 6. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. O meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi do meu Pai. Amém? Nunca as pessoas desejaram tanto uma vida frutífera.
O que muitas vezes a nossa sociedade chama de produtividade, a Bíblia chama de frutificação. Mas talvez as pessoas nunca tenham mentido tanto sobre isso, sobre serem frutíferos. As pessoas querem ter uma vida de verdade, apesar de tentarem uma vida de mentira. As pessoas estão fingindo, estão vivendo uma vida de mentira. Agora os bebês não são de verdade, eles são bebês reborns. Porque o bebê reborn, ele não te dá trabalho. Ele não chora, apesar de que alguns, gente, tem alguns bebês reborn que eu vou te falar. O bicho é feio, tá? Não parece com bebê, não. Vocês já viram uns assim, assustadores? Então, o bebê reborn, ele é uma vida de mentira, porque um bebê real chora. E o pior da realidade do choro do bebê não é o choro em si, é você não saber exatamente o que aquele choro significa. E é o choro acontecer no momento que você está muito cansado. É o choro acontecer no momento que você está indisponível. Então, as pessoas, elas só inventaram o bebê reborn porque elas, na verdade, têm desejos que elas não encontram tendo um bebê de verdade. O que são os filtros do Instagram? São o desejo de ter aquela beleza, que na realidade não é exatamente aquilo, né? Na verdade, até dá uma salvada na gente de vez em quando. As pessoas compartilham nas redes sociais apenas o lado feliz da vida. Muitas pessoas não têm coragem, e eu nem as culpo. Já ali naquele lugar para compartilhar momentos tristes, momentos de desespero, momentos onde elas falharam, onde elas erraram. E as mansões? O que dizer das mansões dos YouTubers, né? Muitas vezes aquele carrão nem é dele. Vocês sabiam disso? Aquela mansão nem é dele. Mas o poder que a imagem gera atrai as pessoas a olharem, desejarem uma vida. Poxa, eu queria ter uma vida daquela. Muitas vezes aqueles... Aqueles produtos são patrocinados, gente. E nós consumimos porque temos um desejo de uma vida feliz, frutífera. A gente queria que tudo aquilo ali fosse de verdade, para eles e para a gente também, por que não? Então, há uma tentativa desenfreada nos nossos dias de tornar real aquilo que é desejável. O desejo pela beleza, o desejo pela vida feliz, o desejo pelo trabalho onde você realmente dê frutos, um trabalho que você não só trabalhe, mas que você possa comer do seu trabalho, como a Bíblia diz. Você ser bem-sucedido nas suas relações. Mas por que isso? Porque todos nós nascemos para frutificar. Todos nós nascemos para dar fruto. Deus não nos criou para perder tempo nessa terra, para ser uma pessoa de insucesso, para ser uma pessoa que tanto fez, tanto faz, para não ter nada para contar sobre aquele ser humano, para não ter nada escrito na sua lápide. Deus não te fez para passar por essa terra em vão. Há um destino em Deus para você. Há uma vida satisfatória em Deus. Sabe, apesar da vida ter problemas, e principalmente, o Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, nós teremos aflições durante a nossa vida, mas o Senhor também quer nos dar uma vida abundante aqui nessa terra. A nossa vida não será uma vida só de lutas, será também uma vida de êxito, uma vida de frutos. Por quê? Eu quero mostrar isso para você nessa noite. Todos nós nascemos para frutificar, porque nós temos a imagem de Deus em nós. Talvez você tenha aprendido sobre Deus de uma maneira equivocada. O Senhor me levou a uma conferência profética, numa escola de maturidade profética, algumas semanas atrás, em Belo Horizonte,
para curar o meu coração de algumas crenças frutos de experiências que eu vivi em relação ao profético. Por exemplo, uma das formas que eu fui ensinada sobre Deus é assim, né? A igreja, quando eu era pequena, havia uma profeta lá e ela dizia assim: horrenda mão é cair, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E eu falava, vai, tomara que não seja eu a cair nas mãos desse Deus vivo, né? E quando isso expulsar o adversário, expulsar o diabo, então dizia, abre o corredor. Peraí, irmão Tony, arreda seu braço para cá assim. Arreda o braço para cá, porque ele vai passar aqui perto do seu ombro. Tá passando. E eu pensava, meu Deus. Ai. Então assim eu fui educada. Estou falando sério, gente. Eu fui criada assim, abre aqui o corredor que o demônio está passando aqui no meio. E eu criança assistindo aquilo tudo, aquilo foi gerando em mim crenças distorcidas a respeito de Deus, a respeito do nosso adversário. Crenças que diziam que, poxa, talvez Deus fosse uma coisa assim, tão suprema e tão séria que talvez seja melhor eu não me achegar perto desse Deus. Essa não é uma imagem real do Deus de Israel, o Deus da Bíblia, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus se alegra com uma vida frutífera. Deus se alegra quando você é promovido no seu trabalho. Deus se alegra quando você é elogiado por alguém que diz assim, olha, fulano de tal é coerente. Aquele evangelho que ele prega, ele vive aqui no trabalho. Ele é uma pessoa muito séria. Ele é uma pessoa alegre, cordial. Deus se alegra quando nós somos frutíferos. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele plantou em nós aquilo que Ele tinha. Quando nós produzimos frutos, nós trazemos grande glória ao nome do Pai. Olha o que está escrito em João 15:8. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Mas também, esse versículo nos revela uma verdade. Que se a sua vida tem sido uma vida de sequidão e uma vida que não frutifica, talvez você ainda não tenha entendido o chamado de Deus para ser frutífero em todas as áreas da sua vida. A grande questão, que talvez você esteja respondendo no seu coração, Ivne, mas é o que eu mais quero. Eu entrei aqui querendo dar certo em todas as áreas da minha vida. Já que Deus deseja isso para mim, por que não dar certo? Sabe? O desejo não é suficiente para te levar para uma vida frutífera. Só desejar não é o suficiente. É claro, é o primeiro passo. Mas para você ter uma vida frutífera, você precisa seguir alguns princípios muito necessários. E é isso que eu quero compartilhar nessa noite com você. O primeiro princípio para você ter uma vida frutífera de verdade, uma vida que dá certo, uma vida em que você rompe, em que você é feliz com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você coloca as mãos. Você conhece alguém assim? Eu conheço pessoas frutíferas e infrutíferas. Uma pessoa frutífera, ela ganhou um carro de presente. Uma pessoa frutífera não tem nem curso superior, foi promovido no trabalho e ganha mais do que muitos que têm curso superior. Uma pessoa frutífera, a família é uma família abençoada, é um casamento abençoado. As coisas dão certo, passa por dificuldade, como eu já vi passando, e vence as lutas, continua firme no Senhor, não abandona o Senhor. Mas deixa eu contar para vocês o testemunho de uma pessoa não frutífera. Só tinha uma bicicleta. E vai lá, amarra a bicicleta, prende a bicicleta
E tem aquele bicicletário com aquele tanto de bicicleta solta. Qual que o ladrão leva? Qual? A dele. E aí ele vai lavar o tênis que ganhou de presente, bota naquela parte compartilhada, quando você mora em casas que tem área compartilhada. E o tanto de calça de marca, e tênis novo, e sapato, e bicicleta. Mas o que o ladrão leva do varal? É o tênis dele. E qual é o pneu da bicicleta que fura? É o dele. E o dia que ele tiver o carro, talvez, quem vai bater o carro primeiro? Ele. E se um chefe tiver que fazer uma demissão na empresa? Ele. Ivne, misericórdia, essa pessoa está amaldiçoada? Não. É uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. E ela tem tanto desejo de frutificar. Mas talvez ela ainda não entendeu alguns princípios importantes. Ela não entendeu que não basta vontade para ser frutífero. Você precisa compreender alguns princípios da palavra que são muito importantes para frutificar. O primeiro princípio, você precisa identificar onde você está plantado. Aqui no texto que nós lemos, fala que existe uma videira verdadeira. Se existe uma videira verdadeira, significa que existe uma videira falsa. E vocês sabiam que existe uma espécie de videira que ela é considerada videira falsa? Eu não sabia. Existe uma videira de uma espécie que é chamada videira verdadeira. E existe uma que é a videira falsa. E eu quero compartilhar para vocês a diferença dessas duas videiras. Se existe uma videira que não é verdadeira, é porque existe uma falsa. E Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Talvez a sua vida não esteja frutificando porque você está plantado no lugar errado. Sabe, existem deuses com D minúsculo e existe um Deus que está acima de todos eles. É um D com D maiúsculo, um Deus com D maiúsculo, o Deus de Israel. E ele diz assim na palavra: não terás outros deuses diante de mim. Quem sabe a sua vida não tem sido frutífera porque você é um ramo que está ligado a uma videira falsa. E sabe qual é uma das principais diferenças entre a videira verdadeira e a videira falsa? A videira falsa é ornamental. Ela dá frutos, mas os frutos dela não são comestíveis, são amargos. Você sabe o que é uma videira ornamental, gente? É uma videira de enfeite, que só serve para enfeitar o jardim. As uvas não serão comestíveis, não darão vinho, não servem para muita coisa, só para enfeitar. E não é assim a maioria da vida das pessoas que não são de verdade hoje? São uma vida só para enfeitar, para fazer de conta que é feliz, para fazer de conta que tem propósito. Olha, triste coisa é você conversar com uma pessoa como eu converso às vezes no consultório, e a pessoa diz assim: Ivne, a minha vida é vazia, eu não tenho sentido para viver, eu não encontro um motivo real em mais nada, eu não sei porque eu estou aqui na terra. Quando você não frutifica, o primeiro passo é pensar, identificar que talvez você esteja plantado, você seja um ramo de uma videira que não é a verdadeira. Mas o pai é o agricultor e sabe que nesse ramo eles costumam fazer alguns enxertos. Você já viu um enxerto? Gente, que coisa maluca que eles inventaram. Enxerta uma rosa amarela numa rosa azul. E aí a rosa que nasce amarela e azul. Sabe, eu quero dizer para você que talvez tudo que você precisa nessa noite é ser enxertado na videira verdadeira, porque ela tem a verdadeira seiva que pode te levar a uma vida que tenha sentido, uma vida que dê muitos frutos.
O segundo ponto é exatamente esse: identificar a sua seiva, a sua essência. Porque já que nós estamos falando que existe videira ornamental, qual é a seiva que está em você? Você sabe que os frutos da videira ornamental, como eu disse aqui, a videira falsa, são frutos que não são comestíveis porque eles são amargos. Muitas pessoas não frutificam na vida porque a seiva que elas têm é uma seiva amarga. Você já conversou com uma pessoa assim? A pessoa só sabe falar de doença, só sabe falar de tristeza, de ruína. Ela nunca tem um sorriso no rosto. Como alguém vai frutificar desse jeito? Gente, eu vou dizer para vocês. Eu estava lendo um livro, e esse livro diz uma coisa muito interessante da psicologia. Ele diz que, sabe aquela coisa que a gente diz assim, a primeira impressão é a que fica? Esse livro diz que o nosso cérebro, como um bom, entre aspas, computador, ele busca evidências da impressão que você quis ter primeiro. Então, se você teve uma evidência, não é que a pessoa é aquilo, é que o seu cérebro vai buscar evidências que confirmam o que você enxergou. Mas sabe também aquele ditado que diz que a beleza está nos olhos de quem vê? Quando uma pessoa não tem uma boa seiva, a primeira coisa que ela procura é um defeito ao olhar para os outros. Então, muitas vezes o problema não está necessariamente na pessoa que foi vista, mas em quem viu. Sabe outra coisa que eu tenho percebido que é tão verdadeira? Às vezes as pessoas me elogiam, e um dia uma pessoa me elogiou, e nem era um dia que eu estava assim, arrumadinha, a pessoa me elogiou: pastora, mas você está tão bonita. E eu respondi de uma maneira tão clichê: a beleza está nos olhos de quem vê. Mas eu fui refletir sobre aquela frase e tinha tudo a ver com aquela pessoa, porque ela é uma pessoa que sempre vê beleza nas coisas. A essência dela é uma boa essência, é uma essência de amor, é uma pessoa que sempre tem alegria para compartilhar, mesmo nos dias que você não tem um sorriso para oferecer, ela tem, sabe? A videira falsa é aquela que tem seiva amarga. Muitas pessoas não têm frutificado na vida, porque dizem estar plantados em Jesus, mas o que sai dali de dentro nunca é uma coisa para alegrar o coração do outro. A pessoa basta parar perto de você e falar assim: nossa, que cidade quente, essa cidade amaldiçoada, essa pedra ali, Deus me livre, ou cidade ruim. Vai a pessoa que diz estar em Jesus, não tem nada de uma seiva diferente para oferecer. Mas quando você está perto de uma pessoa que está plantada em Jesus, e você diz: que cidade quente, meu Deus. Aí a pessoa diz assim: essa cidade tem um tanto calor. Cidade abençoada, é a cidade que o Senhor Jesus me deu. Essa cidade é frutífera, essa cidade é uma bênção. Eu amo essa cidade. Eu sinto muito calor aqui, mas eu amo e abençoo a minha cidade. Vocês conseguem perceber a diferença? Há a diferença entre estar plantado na videira verdadeira e estar plantado na videira falsa. E essa é a resposta para a ausência de frutos. Outro princípio é expandir os seus relacionamentos. A diferença entre a videira verdadeira e a videira falsa é que as folhas da videira verdadeira são grandes. E na verdade a videira falsa, ela parece uma trepadeira. Ela parece uma parreira, mas ela tem mais características para uma trepadeira. As folhas são formato de folha de uma parreira, porém pequenininhas. E sabe o que as folhas dizem? As folhas, elas são vitais nas plantas para captar energia. Assim como os relacionamentos são importantes para uma vida frutífera. Você não será um ramo da videira verdadeira se você não expandir a sua capacidade relacional.
Existem muitas pessoas que querem entrar na igreja e sair do mesmo jeito. Não querem se relacionar. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu peço que o Espírito Santo mude o seu coração. Porque se você não deseja expandir sua capacidade relacional, você não entendeu o Deus a quem você serve. Eu sei que também, muitas vezes, até primariamente, lá no começo da nossa vida, o lugar que nós mais somos feridos são nos nossos relacionamentos. Mas nós, que estamos na videira, entendemos que nós temos um Deus extremamente relacional. Deus é relacional. Ele vinha se encontrar com o homem todos os dias no Éden. Então nós precisamos ser curados das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades. Porque a videira verdadeira, ela expande as suas folhas. As folhas são crescidas porque é do ambiente que ela retira aquilo que ela precisa para a sua própria seiva, para a sua própria vida. Eu quero dizer para você, é no seu relacionamento e na comunhão com os seus irmãos que o Senhor derrama a bênção sobre você. A palavra do Senhor fala sobre a comunhão. Oh, quão bom e agradável que os irmãos estejam em união. E o que o Senhor ordena onde tem a comunhão? O Senhor ordena a sua bênção. Quando você entra aqui fechado, chateado com alguma coisa, e você recebe o abraço de alguém, e você se abre para relacionar com alguém, o Senhor vem curando você. O Senhor vem trabalhando no seu caráter. O Senhor vem trazendo apoio emocional. O Senhor vem trazendo força. E você pode caminhar, e não mais sozinho, mas caminhar junto, conectado no corpo de Cristo. Então a videira falsa, ela quer manter as folhas pequenas. Eu vou entrar e vou sair, não vou expandir. Não vou conversar com ninguém. Eu não quero esse negócio de célula. Eu não quero fazer amizade. Eu quero entrar, ouvir a palavra e ir embora. Eu quero te desafiar nessa noite. Receba cura no seu coração. Eu sei que muitas vezes nós somos feridos nos nossos relacionamentos, mas nessa noite eu quero orar por você e declarar que você vai ser curado. Você vai expandir, porque através do ambiente profético onde você está, você vai ser curado nos seus relacionamentos. Amém? Você crê? Amém. Outro princípio importante para que a gente possa dar fruto. E fruto de verdade, porque existe uma videira de mentira e existe uma vida de mentira. É você verificar onde você coloca o seu melhor investimento. Diz, já vem essa conversa de dinheiro. Não, calma. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você pense, não tem dinheiro, como é que a pastora está falando sobre investimento? Deixa eu dizer para você. Todos nós recebemos algo muito precioso da parte de Deus. Diz para o seu irmão aí, você recebeu algo muito precioso da parte de Deus. Agora diz para ele, não, você pergunta para ele o que é. E ele vai te responder. É só para você não esquecer. Tempo e disposição. Todo mundo recebeu a mesma moeda. O dia de mais alguém aqui. Quem aqui tem um dia de mais de 24 horas? Me dá um sinal que eu vou pedir você para orar por mim. Todo mundo recebeu um dia igualzinho. Com quantas horas? 24 horas. Porque o Senhor nos deu a decisão do que nós vamos fazer com essas 24 horas. Eu sei que as mulheres, empreendedoras, mamães, aí vou falar, pastor, o meu parece que nem tem isso tudo. Eu também digo a mesma coisa. Nessas multifacetas aí, principalmente das mulheres, né, que são esposa, mãe, empreendedora, às vezes estudante, parece que o nosso dia não tem 24 horas, mas tem. Deus deu para todo mundo esse mesmo tempo. E você precisa, para frutificar, pensar onde você tem investido o seu tempo e a sua disposição. Porque muitas vezes uma vida infrutífera é um sinal de uma vida que está investindo no lugar errado.
Quantas pessoas não prosperam porque elas não estão investindo tempo precioso naquilo que elas têm de mais precioso? Quantas pessoas estão gastando tanto tempo no celular, estão gastando tanto tempo nas telas, tempos que poderiam ser dedicados no estudo, tempo que poderia ser dedicado à sua família, tempo que poderia ser dedicado para uma renda extra, tempo que poderia ser dedicado para servir o reino de Deus, tempo que poderia ser dedicado para relacionamento com Deus. Sabe, eu estou estudando e lá na escola onde eu estudo, eu descobri assim, uma coisa que me deixou chocada. Muitos professores que dão aula lá, não todos, eles aprenderam, principalmente o meu professor, aprendeu inglês sozinho na adolescência, na televisão, no YouTube, sozinho. E é totalmente fluente em inglês. Acho que ele nunca foi nos Estados Unidos. E eu vou te falar, lá na escola onde eu estudo, eu tenho uma palavra no inglês que eu esqueci agora, mas é a pronúncia. A pronúncia dele é de um nativo. E ele nunca foi nos Estados Unidos. Eu perguntei, menino, como assim? Porque tem alguns professores que nasceram nos Estados Unidos, na escola onde eu estudo. E eu perguntei, como assim? Ele disse, Eu falei, você aprendeu? Adolescente em casa. E talvez você, adolescente, pegue as 24 horas que você tem e 12 delas é só para televisão. Televisão e comer. Televisão e comer. Televisão e comer. E talvez, mulher, você esteja gastando muito tempo para fazer suas panelas brilharem, enquanto seus filhos estão sedentos de relacionamento. E você, esposo, talvez está se dedicando mais ao trabalho do que a sua família. E nós precisamos equilibrar todas as coisas. Precisamos administrar o tempo que recebemos. É importante que nós saibamos que todos nós recebemos esse investimento. Na videira verdadeira, os ramos utilizam a sua energia para ser verdade, para dar frutos e produzir vinho, enquanto na falsa, elas servem apenas para decoração. Quem sabe a sua vida é uma vida religiosa. Você só serve para enfeitar o banco da igreja no domingo à noite. Você não serve em nenhum ministério, você não entendeu ainda o chamado para servir no reino de Deus. Você não entendeu o chamado, acima de tudo, para ter um relacionamento com o agricultor e com a videira verdadeira. Você vem no culto, senta numa cadeira, acha que isso é o suficiente e por isso a sua vida fica tão infrutífera, porque você não passa de uma mera decoração. Mas eu quero chamar você precisa se tornar uma videira verdadeira nessa noite. Um ramo que está ligado a essa videira verdadeira. Existem pessoas esperando receber o melhor de Deus, mas elas só oferecem o resto para Deus. Poxa, Deus não me abençoa. Eu quero a bênção. Me dá a minha bênção, né? Me dê a minha bênção. Não vou desistir. Me dá a minha bênção, Deus. Pede a bênção para Deus, mas vive dizendo, não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para Deus. Lá em Mateus 6,33 diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Se você quer ter uma vida frutífera, você não pode tratar Deus como o resto da sua agenda. Uma pessoa frutífera, Deus é prioridade na vida dela. E deixa eu dizer para você, fruto não é dinheiro. Dinheiro é só um detalhe de uma vida frutífera. Porque a vida frutífera é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. É a bênção nos relacionamentos. É a bênção da longevidade. É a bênção da comunhão e intimidade com Deus. É a bênção sobre as adversidades. E eu quero dizer para você, não deseje mais a bênção do que o dono dela. Porque isso é uma inversão de valores que vai te levar para uma vida tão vazia. Vir ao culto não vai mudar a sua vida se você não tiver um relacionamento
com a pessoa de Jesus. Jesus é uma pessoa e Ele deseja se revelar a você nessa noite. Ele deseja falar com você, te ajudar nas suas decisões, te livrar da culpa que você tem sentido, perdoar os seus pecados que estão te remoendo a cada dia. Quantas pessoas estão vivendo na angústia porque não tem coragem de confessar ao Senhor os seus pecados? Deixa eu te dizer, não sofra mais. Jesus já levou os seus pecados naquela cruz do Calvário. Se você está arrependido, confesse os seus pecados ao Senhor, porque Ele tem alívio para você, Ele tem vida nova para você. Ivne, mas eu já pedi perdão uma vez por causa disso, eu vou pedir de novo? Sim, peça de novo. Porque se o Senhor Deus precisasse que nós fôssemos perfeitos, Ele não precisaria ter enviado Jesus. Jesus é a resposta de Deus aos homens por causa da imperfeição. Porque só Ele é o sacrifício perfeito. Se não for através de Jesus, nós nunca teríamos acesso ao Pai. Você pode receber esse relacionamento poderoso que vai trazer sua vida para uma vida de frutificação. E mais um princípio que eu gostaria de compartilhar é que você precisa permanecer diante das adversidades. Sabe, a videira verdadeira, para que os ramos dela, dê frutos, requer uma preparação adequada do solo e do clima. Nós temos uma árvore na nossa casa, um pé de pinha. Quantos aqui conhecem? E o pé de pinha, ele, de vez em quando, ele fica tão triste. Ele dá aquele tanto de pinha. E quando você fala, vou comer pinha esse ano. Quem é que já viu um pé de pinha sabe o que eu estou falando. A pinha fica toda preta no pé, para de crescer e seca, não é assim? E lá em casa eu tenho uma célula. Quem é da minha célula aí? Eu tenho uma célula na minha casa. E parece, gente, tem uma torcida para aquele pé de pinha da pinha, não é, gente? Mas o Rivelino, que é um membro da nossa célula, falou, pastora, vou trazer aqui como chama, gente, aqueles negócios que usa para, tipo uma vitamina na terra, não sei o nome, é adubo, tipo um adubo. Vou trazer um adubo, pastora, a senhora joga ali, acho que era um fertilizante, né? Eu vou te dar, pastora, você joga ali na terra, quando você for jogar água, tem que esperar, me deu toda a instrução. E o que aconteceu depois do fertilizante? Veio a chuva, veio o sol e começou a nascer folhinhas verdes, galhos novos. E o que aconteceu, gente? Nós comemos umas boas pinhas lá na cela, né? E esse ano, se Deus quiser, vai dar de novo. Por quê? Porque a videira verdadeira é assim também. Ela precisa de uma preparação do solo. Ela precisa de um clima certo para frutificar. O fruto dela, sabe, é intencional. Preparo é para dar fruto. Deixa eu dizer uma coisa. Você foi alcançado para um destino em Deus. Não foi para viver uma vida mais ou menos e vazia. Não se contente com qualquer tipo de vida que você estiver vivendo, porque Deus tem mais para você. Se você deixar Deus preparar o seu solo e deixa Deus mandar a estação certa, seu fruto vai dar na estação certa. Mas quantas vezes nós que somos lá daquela célula já torcemos para aquele pé de pinha da pinha e ele não deu? Porque o fruto não dá quando a gente quer. O fruto dá é quando aquele que preparou a terra, que te afofou, que mandou a chuva, que mandou as estações sobre você. A sua função é só ser uma videira. E quem manda o clima, a água, o fertilizante, quem afofa a terra é Ele. E o que você precisa então para dar frutos? Você só precisa suportar as estações e permanecer.
Porque o fruto vem para aquele que permanece. Gente, nós temos já de ordenação ministerial, eu tenho 12 anos. Então nós estamos na comunidade Unir, eu acredito que quantos anos? Uns 16, 17, sei lá, eu parei de contar. Virou um casamento, né? Você vai parando de contar. E aí, o que acontece é que eu já vi muitas pessoas passarem pela minha vida no ministério. Pessoas que saíram por essa porta nunca mais voltaram quando elas estavam pertinho de dar fruto. E elas interromperam o processo do Senhor. E sabe o que aconteceu? Você já foi lá e amarrou uma sacola na manga para ver se a manga amadurece mais rápido? Pode até amadurecer, mas não tem o mesmo sabor. Você pode até dar fruto. Você pode até tentar antecipar o seu processo, mas você não vai colher do fruto que permanece. Porque o fruto que permanece é só o agricultor quem pode trazer esse fruto. É no tempo e na estação dele. Não queira avançar seus processos, acelerar as estações, porque isso não está sob o seu poder. A sua parte é permanecer fiel e suportar as provações, porque no tempo certo, o Senhor vai trazer os frutos, e não somente frutos. Porque, sabe, esse pé de pinha lá da minha casa deu muita pinha. Só que elas ficavam pretas, escureciam e secavam ainda no pé. E esse é o tipo de fruto que não permanece. Deus não quer que você dê apenas fruto. O fruto que permanece, o Senhor ministrou meu coração, é aquele cuja semente se torna uma nova árvore. Sabe, uvas sem sementes não são frutos, não são frutas que podem se reproduzir, então elas não são frutos que permanecem. O fruto que permanece é aquele que não somente ele amadurece e tem sabor, mas ele carrega dentro de si uma semente que dará origem a novos ramos, a novas videiras. Você é essa videira e você precisa, parte dessa videira verdadeira, ser um ramo preparado para dar muitos frutos. Permaneça. Uma vida frutífera requer esforços. Lidar com frustrações, se adaptar às estações. É tão triste quando a gente vê uma pessoa que estava pertinho de frutificar e a pessoa vai embora. Uma vez alguém disse para mim: pastora, poxa, minha vida nunca muda, pastora. Eu vim do mundo, fazia um tanto de coisa errada. Agora eu estou caminhando com o Senhor, é só luta, 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 luta. Quando chegará o tempo da minha colheita? E eu perguntei para a pessoa: quanto tempo você caminhou no mundo, nessa vida de quebra de princípios? 20 anos. E quanto tempo você está com? 4. Uai. Você passou 20 anos semeando quebra de princípio, com 4, o fruto já tem que estar maduro? Existe um período que é o período da plantação, é o período da preparação da terra, é o período de regar, é o período de um crescimento e amadurecimento que ninguém vê, que é o momento de criar raízes profundas. Sabe, o tempo de raízes profundas é aquele que ninguém vê o que está acontecendo na sua vida. Mas se você permanecer, daqui a pouco a terra começa a se mover. E aquilo que era apenas um grão começa a dar existência a algo frondoso e muito frutífero. Você está perto. Não desista. O Senhor está fazendo algo dentro de você que vai transparecer por fora de você. Primeiro é dentro. É lá dentro da terra, onde ninguém vê o que está acontecendo. As maiores transformações, elas não são externas. Elas são internas, lá onde ninguém vê. É debaixo da terra as maiores transformações da semente. É onde rompe com coisas tão... Talvez, quando rompe ali aquela parte da semente, aquela casca. Talvez o Senhor está rompendo com mentalidades que te impedem o crescimento. Está rompendo com feridas emocionais, onde ninguém vê, o Senhor está agindo em você.
Porque o Senhor te designou para ser uma videira verdadeira, um ramo que sai dele, porque você está plantado nele. A videira não verdadeira, a falsa, os ramos dela nascem em qualquer lugar. Você já viu uma pessoa assim? Tá no meio do ímpio, vira ímpio. Ele canta música mundana, ele ri de piada imoral. Você fala assim: oi fulano, você esqueceu que era crente. Ele mistura. Basta apenas alguns minutinhos, ele já está igual que nem. Ele fala como ímpio, ele sorri das coisas que o ímpio sorri, ele dança, ele brinca, ele fica tão parecido que nem é uma videira verdadeira. Sabe por quê? A videira falsa, ela dá em qualquer lugar. Mas em Provérbios 1:1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aquele que está plantado, sabe, na videira verdadeira, é um ramo que aquilo que os professores falam na escola, as ideologias, aquela tendência feminista não entra no coração dessa menina. Porque ela sabe quem ela é. Ela sabe qual é a sua seiva, onde ela está plantada, onde ela está arraigada. As raízes dela não são raízes falsas, que em qualquer lugar dão os seus ramos. A videira verdadeira precisa de uma terra específica. Ela precisa de um ambiente propício. Ela não estende os seus ramos em qualquer lugar. E eu quero te convidar para ficar de pé nessa noite. Porque eu quero dizer, Deus está com desejo de que a sua vida seja frutífera. Talvez você anda tão cansado e sem alegria, dizendo: pastor, essa palavra foi para mim. Eu estou muito desanimado. Mas eu quero dizer para você, aguenta firme. Aguenta firme. Porque o Senhor, Ele está fazendo algo muito lindo dentro de você, que vai crescer e crescer e vai dar muitos frutos. Talvez você, como eu, tenha aprendido sobre um Deus que não se alegra com o prazer. Isso não é verdade. Deus se alegra com que você dê muitos frutos. Deus quer que você seja próspero em todas as áreas da sua vida. Ele quer que você tenha relacionamentos curados, que você se dê bem com as pessoas. Deus é um bom Pai. E Ele deseja que você esteja plantado, seja um ramo plantado, enxertado nele, cheio de bons frutos. E é por isso que eu quero fazer 3 convites nessa noite. Fique de olhos fechados, igreja. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu quero fazer um convite para você que deseja estar plantado nele. Você diz: pastora, eu entendi. Eu ando, talvez os meus pés estão na casa do Senhor, mas o meu coração está um pouco distante daquilo que eu preciso viver nele. Talvez você diga: eu sou de Deus, mas eu nunca convidei a Jesus para ser o meu Senhor e Salvador. Eu entendi que eu não estou plantado na videira certa. Esse convite é para você, que nunca abriu os seus lábios. A Bíblia diz que nós devemos confessar, que todo aquele que abrir a sua boca e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, ele será salvo. Talvez você nunca viveu essa experiência de sentir que você está guardado, que a sua vida está salva, redimida. Talvez você não sabe de quem você é, você não sente pertencente a esse Deus, porque você nunca fez uma aliança com Ele. Mas eu quero convidar você que quer confessar o Senhor Jesus. Eu não estou te chamando para ser crente. Você que quer confessar a Jesus e dizer: Jesus, seja o Salvador da minha vida. Eu quero, Senhor, ter essa vida que é plantada em Ti. Essa vida que a pastora está dizendo que é bem sucedido em tudo que faz, que dá frutos, frutos que permanecem. Você que deseja confessar o Senhor Jesus como seu único Salvador. Você adolescente, adulto, eu
quero que você dê um sinal com a sua mão nessa noite. Eu não vou chamar você aqui à frente, mas eu quero fazer uma oração especial. Dê um sinal com a sua mão, para que eu possa orar por você. Você que deseja confessar Jesus, você deseja dizer: Jesus Cristo, eu te confesso como meu Senhor e Salvador nessa noite. Estenda a sua mão, eu quero orar por você. Não deixe que nada te impeça, amém. Glórias ao Senhor Jesus. Não deixe que nada te impeça nessa noite. Você que está sentindo no seu coração como queimando que um fogo. Amém. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus essa noite uma bênção especial da parte do Senhor. Você está sentindo como que pegando fogo dentro do seu peito. Você sabe que o Senhor está te chamando. Estenda a sua mão, eu quero orar por você. Onde está você que quer receber Jesus como seu Salvador nessa noite? Aleluia, mais uma pessoa. Onde está você que quer entregar a sua vida e quer dizer: eu entendi. É porque eu nunca fiz essa aliança, mas nessa noite eu quero fazer essa aliança. Dê um sinal com a sua mão. Mais alguém? Eu vou orar por você. Você que levantou a sua mão, coloque a sua mão sobre o seu coração. E você vai repetir comigo essa oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E eu te convido nesta noite para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu declaro o Senhor como único Deus da minha vida. E a partir de hoje, eu quero te seguir e te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho mais um convite para fazer nessa noite. Você que precisa de força, eu quero chamar você aqui à frente. Você entendeu, pastora, eu preciso permanecer, mas eu não tenho forças. Eu quero chamar você aqui à frente, porque eu quero fazer uma oração especial para que você seja renovado na sua força nessa noite. Você que perdeu o sentido, perdeu a alegria, você se sente enfraquecido, você está sentindo sem vitalidade. Pastor, eu não tenho condição de dar fruto. Eu tenho um desânimo dentro de mim, eu tenho minha vontade de desistir, eu nem sei mais qual é o verdadeiro propósito. Eu quero te chamar aqui à frente. Você que andou pensando em desistir, você que no seu coração você disse assim: eu já desisti, não tem jeito para mim. Eu quero chamar você aqui na frente. Você não vai parar, você não vai desistir, porque o Senhor está fazendo algo poderoso na sua vida. Onde estão os nossos líderes de célula? Vocês vão abraçar essas pessoas que estão sem força. E eu quero declarar que a seiva da videira verdadeira está enchendo o seu coração nessa noite. Você não vai desistir, mas você vai ser fortalecido naquilo que o Senhor te chamou para prosperar. Eu declaro sobre a tua vida força nessa noite. Você que pensou em desistir, eu declaro sobre ti a bênção do Eterno. Você não vai parar, você vai ser fortalecido. Eu declaro o espírito de vida sobre ti. Declaro sobre a sua mente. Declaro sobre a sua mente nesta noite um renovo especial. Você vai receber aquilo que você precisa da videira verdadeira. Eu declaro a seiva da videira verdadeira dentro de ti nessa noite. E você não vai parar, você não vai desistir, porque o agricultor está afofando a terra. O agricultor está colocando tudo aquilo que você precisa. É Ele quem controla as estações e na hora certa você vai prosperar. Você que precisa de um renovo, você diz: eu já tenho, Senhor, mas eu quero algo mais. Eu quero te convidar aqui à frente. Você diz: pastor, eu quero seiva nova. Eu preciso de óleo fresco. Eu preciso de mais de Deus. Eu quero te convidar, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Tem vida de Deus aqui nesse lugar. Você que quer mais de Deus. Você entendeu? Não basta, pastor, eu não quero uma religião. Eu estou precisando de um renovo. E eu quero declarar sobre você nessa noite. Receba a seiva fresca.
aquela seiva que sai da videira verdadeira. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, um Espírito poderoso também está sobre você. E eu declaro vida sobre você. Vida sobre você. Seja renovado agora. Seja renovada agora. Receba mais vida de Deus. Mais vida de Deus. Mais vida de Deus dentro de ti. Mais vida. O frescor da presença. O frescor da presença. Eu declaro sobre a sua vida nessa noite. E eu declaro: seja livre para frutificar. Nós, em nome de Jesus, declaramos e liberamos você para dar fruto. Muito fruto. E fruto que permaneça. E eu abençoo a sua vida com essa bênção, em nome de Jesus. Prospere naquilo que o Senhor te confiou. Prospere naquilo que o Senhor te confiou. Vá e dê muito, muito fruto, e fruto que permaneça. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Só um minutinho que o pastor acho que quer falar. Eu posso falar porque eu vim assistindo pelo YouTube, então eu ouvi a mensagem toda. Você está enxertado na videira verdadeira. Você não está num ambiente de mentira. As promessas dele não são mentirosas. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que o Senhor te prometeu, querido, não depende mais dele, depende de você. Então não aceite a mentira do inimigo, não aceite o engano. Você está enxertado na videira. E ele disse: todo ramo que está em mim, esse dá muito fruto. Então, olhe para você mesmo e decida: eu vou produzir, eu vou gerar. O que quer me impedir não pode, porque o que me leva a produzir é maior do que aquilo que quer me impedir. O que libera produtividade sobre a minha vida é maior que todos os empecilhos, é maior que todas as dificuldades. Então coloque a mão na sua cabeça, que fala de mente, e eu rejeito agora mesmo, no nome de Jesus, eu rejeito agora mesmo essa batalha que está sendo travada, essa mentira de Satanás, dizendo que você não pode, dizendo que você não consegue. Eu rejeito agora mesmo, no nome de Jesus, aquilo que Satanás tem sussurrado aos seus ouvidos. Satanás tem colocado uma vergonha de você recomeçar, de você seguir de novo. Ele tem colocado pensamentos terríveis sobre o seu recomeço. Eu quero dizer, você vai avançar. No nome de Jesus você vai avançar. Você vai prosseguir. E tudo aquilo que o inimigo tem lançado na sua mente, agora mesmo nós rejeitamos. E mais que nós rejeitar, você, cheio da autoridade de Deus, você rejeita. E eu quero que agora você libere essa palavra, rejeitando a acusação do diabo. E você vai falar o que você está rejeitando agora da sua mente, porque você está liberado para produzir, você está liberado para frutificar, você está liberado para dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Você está liberado para ter uma vida abundante, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. E ele disse: eu vim para te dar vida abundante, e sem mim você não pode fazer nada. Eu declaro a tua mente abençoada, eu declaro a tua mente produtiva, e eu declaro uma semana incrível para você, uma semana poderosa, em o nome santo de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar.